Bem-vindos à Máquina Mundo. Na edição de hoje, nós vamos dar sequência à nossa reflexão da semana passada sobre guerra ao terrorismo e estado de exceção global, agora com foco no Brasil. Foi aprovado aqui no Brasil, em março de 2016, pelo Congresso Nacional, um projeto de lei enviado pela presidenta Dilma que criava uma lei antiterrorismo no Brasil. Por que a presidenta Dilma enviou esse projeto de lei para o Congresso Nacional? Por incrível que pareça, foi por pressão do mercado financeiro internacional. Mas por que o mercado financeiro internacional se interessa por uma legislação antiterrorismo? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente tem que lembrar sempre que os grandes bancos, o mercado financeiro internacional, eles agem movidos pelos seus próprios interesses. O interesse deles nunca foi combater o terrorismo de fato. Tanto é que o mercado financeiro lucra muito com a evasão de divisas, com a lavagem de dinheiro que é feita pelos grupos terroristas. Existe uma ligação financeira, eles lucram com o tráfico de armas, eles lucram com toda essa indústria da guerra, inclusive com a indústria vinculada a grupos fundamentalistas. Acontece que a chamada guerra ao terror, ela tem outro propósito. O propósito é de fortalecer o estado de exceção global. Porque quando você criminaliza um determinado movimento social ou um determinado cidadão como terrorista, você cria uma justificativa simbólica para a retirada de direitos mais profunda dessa pessoa, para a suspensão de direitos, para a suspensão do Estado de Direito, que é o chamado Estado de Exceção. Se ele é terrorista, por meio de toda essa construção midiática do terrorismo e do terrorista, se procura justificar a suspensão de direitos de determinados grupos e, sobretudo, de determinados movimentos sociais. Então, no momento em que no Brasil vem se aplicando, faz alguns anos, uma agenda neoliberal de retirada de direitos sociais, de desnacionalização da nossa economia com as privatizações, de ataques aos trabalhadores e às classes populares, se poderia prever uma reação forte de resistência dos movimentos sociais. Então, o aprofundamento do estado de exceção é um mecanismo que interessa ao mercado financeiro para garantir o controle desses movimentos sociais, para garantir o esmagamento da resistência. E a legislação de terrorismo, ela se encaixa aí. Isso é algo que acontece no Brasil e acontece pelo mundo, por pressão do mercado financeiro internacional. E agora a gente vê um risco de aprofundamento ainda maior dessa legislação, com a tramitação aqui no Congresso Nacional de alguns projetos de lei que visam a especificar nessa lei antiterrorismo a possibilidade de criminalização como terrorista de quem faça, por exemplo, bloqueio de rodovias e estradas por motivações políticas, ideológicas ou sociais. Então isso permitiria, de forma ainda mais clara, criminalizar como terroristas movimentos sociais como o MST, o MTST ou as mobilizações mais recentes dos caminhoneiros, gerando mais possibilidades de que o Estado suspenda qualquer tipo de direitos na sua criminalização. Isso é muito preocupante e a gente precisa dar a batalha e fazer a máxima resistência, não só a esse projeto de agora, mas pela revogação da lei antiterrorismo lá em 2016, que foi um retrocesso para a democracia brasileira. A gente vai dar sequência na semana que vem a essa conversa, agora falando de outro assunto, que é a Copa do Mundo. Até lá!